Juízes capítulo 1. Novas conquistas de Israel em Canaã. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, pois entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a seu irmão Simeão: Vem comigo à terra que me foi designada por sorteio, e guerreemos contra os cananeus, e eu também irei contigo à terra que te foi designada. E Simeão foi com ele. Judá foi e guerreou, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e guerrearam contra ele, e derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou conforme fiz a eles. E levaram-no a Jerusalém, onde morreu. Os descendentes de Judá guerrearam contra Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Depois disso, os descendentes de Judá desceram para guerrear contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na Baixada. Então Judá avançou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome antigamente era Quiriate-Arba, e derrotou Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançou contra os moradores de Debir, que antigamente se chamava Quiriate-Sefer. Então Calebe disse: Darei a minha filha Áquisa por mulher a quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar. E Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Áquisa por mulher. Quando já estava vivendo com Otoniel, ela o convenceu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: Que queres? Ela respondeu: Dá-me um presente, visto que me deste uma terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. E assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os filhos do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os descendentes de Judá e foram viver entre o povo do deserto de Judá, ao sul de Arade. Depois Judá foi com seu irmão Simeão, e eles derrotaram os cananeus que viviam em Zefate, e a destruíram totalmente. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Judá também conquistou Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. O Senhor estava com Judá, e assim Judá ocupou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales, pois eles tinham carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi entregue a Calebe, que expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem em Jerusalém com os descendentes de Benjamim até o dia de hoje. Também os homens da casa de José atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. E enviaram espias a Betel, que antigamente se chamava Luz. Ao verem um homem que saía da cidade, os espias lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e te pouparemos a vida. O homem lhes mostrou a entrada da cidade, e eles a derrotaram ao fio da espada. Mas pouparam aquele homem e
toda sua família. Mas pouparam aquele homem e toda a sua família. Então o homem foi para a terra dos heteus, onde construiu uma cidade e lhe deu o nome de Luz, seu nome até o dia de hoje. Porém, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seã, de Taanaque, de Ibleão e de Megido, nem os habitantes dos povoados em volta dessas cidades, pois os cananeus insistiram em habitar naquela terra. Mas, quando Israel se fortaleceu, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus continuaram habitando entre eles em Gezer. Zebulon também não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram habitando entre eles e foram sujeitos a trabalhos forçados. Azer também não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeca e Reobe. Assim Aser continuou habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois não os havia expulsado. Naphtali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus os habitantes da terra. Entretanto, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus confinaram os descendentes de Dan à região montanhosa, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus também estavam decididos a habitar no Monte Heres, em Aijalon e em Saalabim. Mas, quando as tribos de José se fortaleceram, sujeitaram os amorreus a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Selá, e daí para cima. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor repreende os israelitas. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Pelo contrário, derrubarei os seus altares. Mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu disse: Não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A infidelidade de Israel. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Balaíns. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e cultuando Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores,
que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição, mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Logo, se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos. Durante toda a vida daquele juiz, o Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas, depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas, nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: visto que esta nação desfez a aliança que fiz com seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como seus pais o fizeram. Assim, o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. As nações de Canaã são uma prova para Israel. Estas são as gerações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate, essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus pais, por intermédio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e cultuavam os seus deuses. Otoniel livra Israel do domínio mesopotâmico. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando os Baalins e Asera. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a Cuxã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra, e o Senhor lhe entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude livra Israel do domínio de Eglon. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este deu poder a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, pois haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de fazer uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras.
e durante 18 anos os israelitas foram dominados por Eglon, rei de Moabe. Mas, quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gera, homem canhoto. E os israelitas enviaram por seu intermédio o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si uma espada de 2 gumes, com um côvado de comprimento, e amarrou-a à coxa direita, por baixo da roupa. Então levou os tributos a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois de entregar os tributos, Eude mandou embora os carregadores. No entanto, quando estava junto às imagens de escultura, perto de Gilgal, voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei disse: Silêncio! E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado numa sala de verão particular, e disse-lhe: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou da sua cadeira, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e cravou-a na barriga do rei. O cabo também entrou com a lâmina e, como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude fechou e trancou a porta da sala e saiu para o pórtico. Depois que ele saiu, os servos do rei vieram e, quando viram que as portas da sala estavam trancadas, disseram: Sem dúvida, ele está aliviando o ventre no seu quarto de verão. E esperaram até ficarem preocupados, mas o rei não abria a porta da sala. Então, tomando a chave, abriram-na e lá estava o seu senhor morto, estendido no chão. Eude escapou enquanto eles esperavam e, depois de passar pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os israelitas desceram das montanhas com ele à frente. E ele lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Eles o seguiram, tomaram o lugar de passagem do Jordão que leva a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos fortes e valentes, e ninguém escapou. Assim Moabe foi subjugado por Israel naquele dia, e a terra teve sossego durante 80 anos. Sangar liberta Israel. Depois dele, levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Juízes, capítulo 4. Israel é dominado por Jabim, rei de Canaã. Mas, depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Débora e Baraque livram Israel. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naphtali, e disse-lhe: O Senhor, Deus de Israel, te ordena: vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Císera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas, junto ao ribeiro de Quizon. Eu o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse-lhe: Se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu:
É certo que irei contigo, mas a honra desta expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um queneu chamado Eber havia se separado dos outros queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaananim, próximo de Quedes. Quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do Monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não restou um só homem. Jael mata Sísera. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra aqui e não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Peço-te que me des um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele ainda lhe disse: Fica à entrada da tenda e se alguém vier e te perguntar: Há alguém aí? Responde: Não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se em silêncio. Enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto, então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: Vem, e te mostrarei o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto, com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram.